Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou trazer 5 possíveis principais motivos do porquê você ainda tem lesão por pressão na sua instituição. E o quinto eu considero mais importante. O primeiro, então, é quebra ou inexistência de protocolos de prevenção de lesão por pressão. Muitas vezes as instituições não têm protocolos eficazes, né, de prevenção de lesão por pressão. Muitas vezes ele é desenhado esse protocolo só com a equipe de enfermagem e não engloba a equipe multidisciplinar de nutrição, fono, fisioterapia, terapia ocupacional, a equipe médica, farmácia, que são profissionais fundamentais na prevenção da lesão por pressão. E muitas vezes você até tem um protocolo, mas a equipe desconhece. E eu digo equipe, não só a equipe de enfermagem, mas a equipe multi. Desconhece desse protocolo e com isso não consegue aplicar as medidas preventivas de fato, tá? Segundo motivo, falta de treinamento. Então, quando a gente admite novos colaboradores ou até mesmo os antigos, a gente não passa esses colaboradores para uma reciclagem. A gente não ensina esses colaboradores como realizar uma mudança de decúbito efetiva, como aplicar a espuma multicamadas no paciente, como gerenciar a umidade, como envolver a nutrição na questão do estado nutricional do paciente, como envolver a físio, né, de orientar o paciente, o familiar e a própria equipe de enfermagem, como mobilizar adequadamente esse paciente no leito, ou até de como estimular a saída precoce desse paciente do leito sempre que possível. Então, os treinamentos, eles são fundamentais, principalmente quando a gente padroniza um material novo, quando a gente revisita esse protocolo e faz algumas mudanças, a gente precisa treinar a equipe. E isso nos leva ao terceiro motivo, materiais escassos. Muitas vezes, em algumas instituições, a gente não dispõe de recursos financeiros para padronizar materiais adequados na prevenção de lesão por pressão, como as espumas multicamadas. Elas são caras, de fato, mas elas são eficazes na prevenção de lesão por pressão. E dependendo da instituição que a gente trabalha, os recursos financeiros são escassos, né? Então a gente não tem condições de padronizar um produto de qualidade como as espumas multicamadas. Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Mas esse é um dos itens que implica na redução da lesão por pressão. O nosso quarto item é a sobrecarga de profissionais. Muitas instituições trabalham com um número reduzido de profissionais, né, nos últimos tempos. E isso favorece o desenvolvimento de lesão por pressão, porque com um número reduzido de profissionais, e eu digo não só da enfermagem, mas da equipe multi como um todo, sempre pensando na equipe multi, o protocolo muitas vezes ele não vai ser seguido. Então eu tenho um protocolo todo desenhadinho, eu tenho os materiais, mas eu não tenho profissionais. E isso de fato impacta no processo. O que me leva ao quinto e último, que é o mais importante na minha opinião, que é a falha na gestão do processo. Então, se você não gerencia o processo, você não tem condições de saber aonde que está tendo falha. Você precisa gerenciar. Então, você precisa ter os indicadores, não só de incidência, de prevalência, mas o que eu acho um dos mais importantes é o de auditoria do processo. Você precisa auditar o processo para você saber exatamente aonde há falha e aí sim instituir um plano de ação. Por isso eu considero ele o mais importante. Então, faça auditorias de maneira regular, frequente, nas unidades e tente observar quais são os pontos no evolutivo ali das não conformidades, o que você precisa atacar.
seja na mudança de decúbito, às vezes na instalação da espuma multicamadas, às vezes o estado nutricional desse paciente. Então, de repente, a gente precisa envolver mais a nutrição, a nutricionista, para de repente prescrever um suplemento, envolver equipe médica. Farmacêutico precisa fazer uma reconciliação medicamentosa, o fisioterapeuta que precisa mobilizar esse paciente mais vezes. Então, é interessante a gente saber aonde que a gente precisa atacar, né? Se é gerenciamento da umidade. Então, a gente precisa monitorar isso. Então, eu só consigo instituir melhorias a partir do momento que eu sei aonde estão havendo as falhas. Então, esses foram os 5 possíveis principais motivos do porquê você ainda tem lesão por pressão na sua instituição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de deixar seus comentários e de seguir aqui o nosso canal. Até mais!